Hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas com relação ao fermento natural. As principais dúvidas que eu recebo tanto dos meus alunos quanto dos meus seguidores a respeito do fermento natural. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é, de fato, o fermento natural, né? O fermento natural, ele é uma ativação dos micro-organismos da farinha, dos micro-organismos que estão presentes nos grãos de trigo. Como a farinha tem o grão de trigo, ou pelo menos partes do grão moídas, ali desidratadas, a gente ativa os micro-organismos que estão ali dormentes, desidratados, com água. Então, quando a gente mistura a água na farinha, a água ela é fonte de vida. Então, esses micro-organismos se reativam, eles acordam e aí eles começam a consumir os açúcares da farinha e fazer as trocas metabólicas, né? E as reações enzimáticas também. Então, as leveduras, elas consomem o açúcar e transformam em gás carbônico, que é o que vai fazer com que o fermento fermente, que apareçam aquelas bolinhas e que ele fique com aquela cara de algo gaseificado. Então, isso é o fermento, né? O fermento, na verdade, ele é composto de água e farinha. Uma vez que a gente ativa os micro-organismos do fermento, a gente vai poder usar esse fermento, esse composto, essa simbiose de leveduras e bactérias para fermentar os nossos pães, para fazer o preparo todo dos nossos pães. Daria para fazer um pão sem fermento? Dá, você pode fazer tipo um pão ázimo, mas é necessário o uso do fermento para que o pão cresça, para que o pão se estufe, para que o pão fique altinho, fique macio, né? Então a gente precisa da fermentação. E mais do que isso, né, como eu já falei em outras lives diversas, a gente precisa da fermentação longa para que o glúten entre no nosso organismo pré-digerido, de uma forma que o nosso organismo não se inflame, que ele tenha mais facilidade de ser eliminado do nosso organismo, tá? Então agora, dito isto, eu vou falar sobre as dúvidas que eu recebo todos os dias, ou por direct, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo Telegram, diversas dúvidas de alunos e dúvidas de seguidores também, tá? Então vamos lá, e se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Se você estiver assistindo esse vídeo depois da transmissão ao vivo, você pode deixar a sua dúvida nos comentários do vídeo que eu respondo, tá bom? Por que o meu fermento natural não cresce? Bom, o fermento natural, ele não cresce por diversas situações. O fermento natural não cresce porque pode estar numa temperatura muito fria e aí aquilo que a gente ativa, que são as leveduras, elas não gostam do frio. As leveduras gostam de um ambiente mais quentinho, em torno de 26 a 29 graus, e elas hibernam em temperaturas muito baixas. Então, elas param a sua atividade em temperaturas baixas, tá? Então, aí, o que a gente faz? A gente não consegue um fermento que fermente, né? Então, ele não cresce por conta disso. A Sergarni está perguntando, qual a temperatura ideal? Idealmente de 26 a 29 graus para ativar e para quando você realimenta o fermento, entre 26 e 29 graus, tá? Essa é a temperatura ideal para o fermento acordar, digamos assim. Ele pode sim ser armazenado em geladeira, mas a gente não coloca um fermento para fermentar em geladeira. Tá? O fermento, ele nunca vai fermentar em geladeira, ele pode fermentar dependendo da temperatura da sua geladeira. Porém, quando a gente tem um fermento ali na geladeira, a gente tem uma baixa atividade das leveduras e alta atividade das bactérias boas. E o que acontece com esse fermento? Ele fica com um grau elevado de acidez. As bactérias são o que fazem o fermento ficar ácido. Então, se eu tenho um fermento que está sendo produzido e alimentado e colocado para duplicar
em uma temperatura baixa constante, eu vou ter alta atividade das bactérias e baixa atividade das leveduras, que na verdade é o que me interessa mais no pão. As bactérias, elas vão trazer acidez, elas vão trazer sabores, vão incrementar o sabor do pão, mas eu preciso ter ele numa temperatura ideal para que as leveduras trabalhem também. Então, a temperatura ideal para o fermento é entre 26 e 29 graus, isso se falando de realimentação e quando a gente coloca ele para duplicar, ou quando a gente está começando a ativar o fermento também. Se tá muito frio, o que a gente faz? Pode colocar dentro do forno, com a luz acesa, desligado, tá, gente? Forno desligado, com a luz do forno acesa, ou ainda ferver água numa chaleira e colocar essa chaleira com a água quente dentro do forno para ficar um ambiente quentinho. Pode ser dentro de um micro-ondas, até dentro de um armário. Eu não gosto muito de deixar dentro de um armário, mas pode ser também num lugar fechadinho, tá? Isso para ele dobrar de volume ou ainda na fase de ativação. Por que o fermento natural é azedo? O fermento natural, gente, ele não é azedo, ele é ácido. São coisas diferentes. A acidez do fermento, ela vem justamente das bactérias. Então, quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais ácido ele vai ficar. Por isso que eu recomendo que vocês realimentem o fermento a cada semana, tá? Por quê? Pelo menos a cada semana. Por quê? Justamente para ele não se tornar muito ácido. Por que tem que fazer descarte? Não tem que fazer descarte, na verdade. Só se você tiver muito fermento. Se você se organiza e guarda apenas uma pequena parte do fermento que você usou para fazer o pão, você, quando for realimentá-lo, você não precisa descartar. Vamos supor que você use 200 gramas para fazer o seu pão e você tem ali guardadinho 50 gramas. Você vai alimentar esses 50 gramas de fermento com 100 gramas de água e 100 de farinha. No final, quanto você vai ter? 250. Aí você usa 200 e guarda 50, que vai ser a isca para a próxima realimentação. Você não precisa fazer um monte de fermento, sendo que você não vai utilizar. Você alimenta a quantidade que você for utilizar. E aí você guarda desta última alimentação uma pequena isca para fazer a próxima alimentação para o próximo pão. Ah, você quer saber, a Sergar não quer saber, descarte quando começa o levain. Porque quando a gente começa, a gente ativa ali. Na minha forma de fazer, a gente começa o descarte lá para o 4º ou 5º dia apenas, quando a gente começa com uma quantidade grande de farinha já, né? Eu começo, a forma que eu ensino aqui para vocês, tem no meu IGTV, a gente começa com uma colher de farinha e aí todo dia vai realimentando, né? E você tem ali essa quantidade. Quando chega mais ou menos no 4º ou 5º dia, você já vai ter ali quase 100 gramas, né? Então, começa a ficar uma quantidade muito grande para alimentar. E não há necessidade. Nos primeiros dias, a gente não faz descarte para que as leveduras e bactérias acordem definitivamente e comecem a fermentar. Mas depois, antes dele estar pronto, isso aqui não é um fermento ainda. Ele é uma mistura de água e farinha que tem leveduras e bactérias ali que ainda estão se ativando. Então, a gente descarta uma parte dele e usa, vamos supor, a gente tira metade, essa metade a gente descarta, por quê? Porque ele ainda não está estabilizado, o fermento não está estável. As leveduras e bactérias que estão ali, elas ainda não estão num ambiente, digamos, controlado, num ambiente saudável. Elas estão construindo esse ambiente. Então, é por isso que a gente descarta nesse primeiro momento, porque isso ainda não é um fermento saudável, não é um ambiente que está ali com bactérias e leveduras controladas. A gente ainda pode ter desenvolvimento de outros tipos de bactérias ali, né? Então, por isso, a gente descarta no início, na ativação do fermento. Depois, não. Depois, a gente guarda a isca suficiente ali, tá bom? O que mais? Vamos ver aqui.
Qual a diferença entre o fermento natural e o fermento biológico? A principal diferença entre o fermento natural e o fermento biológico é a quantidade de micro-organismos. No fermento biológico, a gente tem uma única levedura, a Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura, ela está contida no fermento natural, ela existe no fermento natural. Mas no fermento biológico, ela é isolada e ela tem ali no pacotinho ou no tabletinho uma alta concentração, a gente tem uma alta concentração de Saccharomyces cerevisiae. No fermento natural, além da Saccharomyces cerevisiae, a gente tem outras leveduras e tem também bactérias ali que vão trazer aquela acidez característica do fermento natural, vão trazer sabores para o nosso pão, vão incrementar o nosso pão em termos de nutrientes e também vão fazer uma melhor quebra das proteínas e dos açúcares, tá? Então, a principal diferença é essa. No fermento biológico, a gente tem só uma levedura em grande concentração. O fermento natural, a gente tem essa levedura e mais outros micro-organismos benéficos para nós e para o nosso pão. Tá? Essa é a principal diferença entre os dois. O fermento biológico, isso tem que ficar muito claro aqui, o fermento biológico, ele é também natural. Ele não é um fermento químico, ele não é produzido em laboratório ou algo do gênero. O fermento biológico é uma levedura que existe na natureza e ela é isolada para ser vendida nessa quantidade maior, digamos assim, tá? Então, essa é a principal diferença entre os dois fermentos. Por que o pão de fermento natural fica azedo? Bem, quando o pão não fica azedo, né? Eu já falei aqui, o pão fica ácido. Quando o pão fica muito ácido, podem ser diversos fatores. Você pode, e veja, não é só o pão de fermento natural, o levain, que fica ácido. O pão feito com fermento biológico também pode ficar ácido. Quando ele fica ácido, ou você usou muito fermento natural que já estava ácido, ou você deixou fermentando muito além do tempo que ele deveria fermentar, ou o seu fermento estava muito ácido, você deixou ele fermentar numa temperatura fria ou numa temperatura descontrolada, e aí você teve que ficar tirando e pondo da geladeira para ele fermentar. Então, diversos fatores podem contribuir para o pão ficar excessivamente ácido, tá? E não é só o pão de fermentação natural que fica ácido. O pão excessivamente ácido é um erro de fermentação, seja com fermento natural, levain, ou seja com fermento biológico. O levain deixa no escuro ou com luz? Gente, essa questão da luz, ela é meio que um mito. Você não vai deixar o seu levain exposto ao sol, com a incidência de luz solar nele, tá? Mas eu guardo o levain em geladeira, a geladeira é escura, né, gente? Mas quando eu vou alimentar o levain, eu coloco ele no balcão da cozinha, que é um lugar onde tem luminosidade, tem luz. Então não precisa deixar em ambiente escuro. O que você não pode é deixar na incidência de luz solar, porque aí além da luz você vai ter ali o calor do sol, você pode descontrolar a ecologia do fermento, né? Você vai fazer ali aumentar muito a atividade das leveduras, tá? Então, da mesma forma que a gente não deve deixar ele num ambiente muito frio, a gente não pode deixar num ambiente muito quente. Qual o cheiro do fermento natural? O cheiro do fermento natural, ele é muito parecido com o cheiro do fermento biológico. A diferença vai ser uma leve acidez que a gente vai sentir. Se a gente sente um cheiro muito ácido, aí a gente vai ter que alimentar mais vezes esse fermento antes de fazer o pão, se ele estiver excessivamente ácido. Quando ele fica muito ácido? Quando você deixou ele um longo tempo sem alimentar. Então, por exemplo, o fermento que passou aí 15, 20 dias na geladeira sem ser alimentado, ele vai ficar um fermento mais ácido. Como você corrige isso?
alimentando umas 2 ou 3 vezes antes de utilizar. Ah, essa pergunta é muito feita. Como converter uma receita de fermento biológico para fermento natural e vice-versa? Bom, aí a gente vai entender algumas teorias, né? Quando a gente usa o fermento natural, a gente não calcula ele pela quantidade de fermento. A gente baseia o nosso cálculo na quantidade de farinha. E sempre na fórmula do padeiro, na porcentagem. Então, se eu tenho 1 quilo de farinha, aqui eu ensino vocês a utilizarem entre 20% e 40% de fermento natural. Então, para 1 quilo de farinha, você vai usar entre 200 e 400 gramas de fermento natural. Ah, mas como eu faço se a receita pede um pacote de fermento biológico? Você não vai, quando você vai converter uma receita para utilizar o fermento natural, você não vai olhar a quantidade de fermento que está na receita. Você vai olhar para a quantidade de farinha que está na receita. Então, vamos supor que a sua opção é trabalhar com 20% de levain, ou 30% de levain, ou 40% de levain, seja como for. Vamos pôr aqui 30% para ficar uma média, né? Então, se na sua receita você tem lá 1 quilo de farinha, nem olha para a quantidade de fermento biológico. Você vai usar quanto? Se você vai usar 30% de fermento, você vai usar 300 gramas de fermento. Se você tem aí 500 gramas de farinha na sua receita, não importa se essa receita é da internet, você pegou lá e ela tem um pacote, meio pacote de fermento, não importa, 1 colher, 2 colheres, você vai usar 30% de fermento. Quanto que é 30% de 500? 150 gramas. Então, a conta do fermento natural, ela é sempre feita com base no peso da farinha. A farinha é 100%, é o 100%, né? A farinha é o 100%. Aí, a partir dela, a gente calcula os outros ingredientes. Entre 20% e 40% é o ideal que a gente utilize de fermento natural. E aí, para converter a receita, é sempre dessa forma. Ah, mas e se eu quiser converter ao contrário? Se eu tenho uma receita que leva levain e eu quero usar fermento biológico. Bom, a conta aí ela é um pouquinho mais difícil. Eu utilizo entre 0,2 e 0,5% de fermento biológico seco para a porcentagem de farinha. Então, vamos supor, se você tem aí 1 quilo de farinha e você tem 0,2%, você vai ter aí entre 2 gramas, mas se você tem entre 0,2 e 0,5, você vai ter entre 2 e 5 gramas de fermento biológico seco. Então, o fermento, ele sempre vai ser calculado com base na farinha. Ai, mas por que você usa tão pouco fermento? Porque aqui eu ensino vocês a trabalharem com longa fermentação. E se a gente colocar um pacote de 10 gramas de fermento em meio quilo de farinha, nós não vamos fazer uma longa fermentação, não tem como. Essa fermentação vai acontecer rapidamente e não importa se vai estar em geladeira ou fora da geladeira. Se você coloca excesso de fermento, não tem como você fazer uma fermentação longa, uma fermentação lenta, que vai ser benéfica para o seu organismo. Aí você vai comer um pão de fermentação rápida, tão rápida quanto o do mercado. Então é assim que a gente converte os fermentos, né? Tanto de uma receita com fermento biológico para fermento natural, quanto vice-versa. O meu fermento formou uma água escura em cima. Vamos lá. Quando acontece essa decantação do fermento? Essa decantação acontece, gente, quando ele ficou muito tempo em repouso. O que vai acontecer? O que você faz quando formou essa água? Você joga tudo fora? Não, gente.
Você vai pegar essa água, ela é sinal que teve ali uma separação, a farinha decantou, subiu o líquido. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma recuperação do seu fermento. Como você vai recuperar o fermento? Você descarta essa água, porque quando você virar vai cair só a água. Pega uma colher desse fermento e faz algumas realimentações desse fermento. O mesmo peso de farinha, mesmo peso de água. Ele ativou novamente? Não tá mais com cheiro tão ácido? Tudo bem, aí você começa a alimentar na proporção que você tá acostumado. 1 para 1 para 1, 1 para 2 para 2, 1 para 2 para 3. Aí você vai decidir como você quer realimentar. O fermento natural é vegano? Gente, né? O fermento natural, ele é composto de farinha e água, somente. O que ele tem ali vivo nele são os micro-organismos da farinha, né? Mas vamos e venhamos, né? Então, assim como o pão de fermentação natural, o pão básico, que é farinha, água e sal, também é vegano. O pão com levain tem glúten? Sim, o pão com levain, o levain de farinha de trigo, tem glúten sim. Não é porque ele consome os açúcares, não é porque ele diminui o índice glicêmico que ele deixa de ter o glúten. Então, pessoas com intolerância severa ou pessoas com doença celíaca não podem consumir o pão de levain de farinha de trigo, porque ele vai sim ter glúten. Existe o fermento natural sem glúten, mas aqui não é o que a gente aborda. Aqui a gente fala do fermento natural de farinha de trigo. Então, esse fermento natural, ele tem glúten, tá? Outro dia alguém me perguntou se poderia usar o levain, que a gente faz aqui, de farinha de trigo, para fazer pão sem glúten. Olha, eu não gosto dessa mistura de farinhas. Ele é um fermento, ele pode até funcionar, porém, não tem sentido isso, porque você vai utilizar um levain com glúten para fazer um pão com farinhas sem glúten. E aí você tá o quê? Adicionando glúten nesse pão, tá? Então não tem muito sentido isso, tá bom? Então o fermento natural de farinha de trigo você usa para pães com farinha de trigo. Outros fermentos naturais que não tenham farinha de trigo, aí você usa para pães sem glúten. Não faça essa mistura porque não tem a ver, entendeu? Não tem sentido isso. Posso congelar o fermento natural? Isso é bem controverso, né, gente? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o processo de congelamento. Especialmente hoje em dia, que a maioria das geladeiras é tudo frost free, né? Quando a gente congela algo que é fermentado e que tem líquido ali, o que acontece? Você tem ali os micro-organismos dentro da farinha. E aquela água toda, né? Porque aquilo é uma massa mole, como uma massa de bolo, né? O fermento. Quando você congela, você tem um aumento da água, um aumento, as moléculas de água se expandem. E o que acontece, gente? Elas podem romper ali os micro-organismos e matar os micro-organismos. Então, a gente não recomenda o congelamento de nada que tenha água na sua formulação. Nada que eu digo em se tratando de fermentados, tá bom? Assim como a gente não recomenda congelar, por exemplo, o kefir de leite junto com o leite, o kefir de água junto com a água, porque você tem um aumento ali da água, né? E ela pode estourar as pequenas moléculas e matar as leveduras. Outra coisa que pode acontecer é o congelamento, ele pode queimar as superfícies do alimento. Então, o que vai acontecer é que primeiro, o que queima primeiro são as leveduras. E as leveduras, elas são o principal no nosso fermento. Então, o fermento natural, o levain, não deve ser congelado na sua forma padrão. Na verdade, o que eu ensino no meu curso é a desidratação do fermento para conservar. Porque aí, uma vez que você desidrata, você congela em potes
em lugar seco e fresco, bem fechados, e dura, ó, anos. Não há necessidade de congelar. O congelamento não é o melhor processo para conservação, porque você pode ter uma perda de leveduras e bactérias ali durante o processo de congelamento e de descongelamento também. Tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais? Qual a validade do fermento natural? Bom, gente, o fermento natural, ele é algo que você vai estar em constante renovação. Cada vez que você for fazer o pão, você vai realimentar, né? Então, essa coisa de que a gente tem, eu tenho um fermento centenário na minha família. Não tem não, gente, desculpa, sinto muito informar, mas não tem. Sabe por quê? Porque quando você realimenta esse fermento, você vai trocando, renovando o seu fermento. A mesma coisa que, nossa, eu trouxe um fermento natural da Itália, da padaria XYZ e tal, meu fermento é esse, Super Mega Blaster. Então, ele era, até você começar a alimentar, né? Porque quando você começa a colocar nele uma farinha diferente da farinha de origem e tal, você muda a composição do fermento. Então, o fermento aqui da minha casa, se ele for para sua casa, depois de algumas alimentações, você vai mudar a composição desse fermento. A composição básica, gente, permanece. Você vai ter ali Saccharomyces cerevisiae, você vai ter ali diversas bactérias, leveduras que são características do fermento natural. Mas você vai ter outras também, do ambiente e tudo mais. Então, não se apeguem tanto a essa questão do fermento milenar, do fermento centenário, do fermento da Itália, do fermento dos Estados Unidos, ou seja lá da onde for, entendeu? Por quê? Porque quando você começa o processo de alimentação do fermento, você começa também um processo de renovação do seu fermento. Então você vai trocando ali o ambiente do seu fermento e muda. Só de mudar de ambiente já muda as características desse fermento, tá? Gente, não é uma coisa drástica, obviamente, né? Mas eu digo isso, não se apeguem tanto, por quê? Porque se você perder o seu fermento, o que você vai fazer? Começar outro. Simples assim, gente. Perder o fermento, começa outro. Uma vez que você domina o processo, que você sabe como começar, você começa outro. Então, não se apeguem nessa coisa. Os micro-organismos do ambiente, eles vêm também para o fermento natural, né? Então, não adianta a gente ficar achando que porque alguém deu um fermento que começou na nossa família 40 anos atrás, é o mesmo até hoje. Não é, gente. Não é. Qualquer fermentado sofre a ação do ambiente e você não vai ter a mesma composição nesse fermento para o resto da vida. Até porque você está trocando a farinha, você está trocando tudo lá, tá bom? Sempre alimentar, claro, com uma farinha, com a melhor farinha que vocês puderem achar. Posso fazer a alimentação do fermento? Posso colocar o fermento para crescer na geladeira? Então, já falei sobre isso, né? Não. Idealmente, não. Por quê? Porque na geladeira a gente privilegia as bactérias do fermento. E a gente precisa da ação das leveduras também. Quando você tem um fermento que só é trabalhado em geladeira em temperatura fria, você aumenta a concentração de bactérias, ou seja, você desbalanceia o fermento, e aí você vai ter um fermento extremamente ácido. Quando começa a ficar ácido demais, o que acontece? As leveduras morrem, porque elas não sobrevivem a um grau alto de acidez. A levedura, ela é do lado lático, ela gosta mais da coisa quentinha, ela gosta mais da coisa mais equilibrada, entendeu? Então não adianta, não façam isso de alimentar o seu fermento e guardar somente em geladeira, não é o ideal, tá? Vocês desbalanceiam a ecologia ideal do fermento. E aí você pode ter um fermento que dá um sabor muito ácido no pão, que faz com que o seu pão não cresça direito e mais, com que você não tenha ali uma quebra ideal das proteínas que formam o glúten, uma degradação ideal dessas proteínas e também não tenha um consumo ideal dos açúcares, tá bom? Porque você acaba partindo para uma fermentação quase que acética, tá? Que é essa fermentação com essas bactérias.
Que mais, gente? Deixa eu ver aqui. O que é fermento natural selvagem? Essa pergunta é ótima, gente. O fermento natural selvagem é o quê? O levain. O fermento biológico, ele também é natural, mas ele é controlado. É uma levedura somente isolada. O fermento natural, ele tem essa levedura, mas ele tem outras também. E bactérias que a gente não tem como saber quais são sem que a gente faça uma análise de cada fermento. Então, o fermento que tem na minha casa é diferente do que tem na sua. Se a gente mandar os dois para análise, nós vamos ter resultados diferentes ali. Isso é um fermento selvagem. É um fermento que se desenvolve onde as leveduras e bactérias se proliferam espontaneamente, sem a minha interferência direta, tá? É claro que quando a gente fala ali de um fermento, a gente não tá deixando ao Deus dará. Nós estamos controlando, nós estamos guardando ele em geladeira enquanto a gente não vai realimentar, nós estamos deixando ele numa temperatura mais quentinha para ele fermentar. Esse nome selvagem significa que ele fermenta espontaneamente, que eu não estou controlando diretamente essa fermentação. Já o fermento biológico, ele é um fermento natural também, mas ele não é selvagem. Eu tenho ali uma única levedura que vai fazer a fermentação dos meus pães. Quando e quanto usar de fermento natural? Bom, quando usar? Sempre que você quiser. Qualquer receita de pão que leve fermento biológico pode ser feita com fermento natural. Quanto usar, eu já falei aqui para vocês, né? A gente calcula sempre com base na farinha, entre 20% e 40%, tá? Isso para a gente poder ter uma fermentação longa que vai trazer benefícios, que não vai trazer malefícios, não vai trazer um glúten que entra no nosso organismo como uma cola, né? A gente vai ter aí um glúten pré-digerido, com as proteínas com o início de degradação, ou seja, já mais quebradas em aminoácidos. Posso fazer o fermento natural com iogurte ou kombucha? Você pode começar o seu fermento natural, sim, com qualquer starter. O que é starter? É algo que a gente coloca ali e que vai trazer um aporte de micro-organismos que vai ajudar a acordar a fermentação da farinha, dos micro-organismos da farinha. O que são esses starters, gente? Pode ser iogurte, pode ser aquele soro do iogurte, pode ser mel, pode ser abacaxi, pode ser maçã, pode ser uva passa fermentada, pode ser um monte de coisa, gente. Pode ser kombucha, né? Pode ser kefir de água. Você pode começar o seu fermento natural com diferentes starters. Você não vai permanecer alimentando o seu fermento com essas coisas. Isso é para quê, gente? A gente acrescenta ali no fermento, na farinha e na água, outros micro-organismos presentes nesses alimentos. E é um só desses que você vai usar, né? Você não vai usar todos. Você vai escolher e a gente coloca esses micro-organismos ali quando a gente adiciona, por exemplo, um suco de abacaxi, né? Fresco, natural. Não de caixinha, né, gente? Senão não adianta nada, tá? E aí, o que acontece? Você tem ali um despertar, né, dos micro-organismos e tal. Porém, a gente faz isso por até 3 dias aproximadamente, 4 no máximo, e depois, quando o fermento já ativou, a gente começa ali a trocar isso por água e farinha apenas e alimentar o fermento natural como ele tem que ser alimentado. E aí, com o tempo, a gente não vai ter mais resquício daquele starter que a gente colocou no início ali. O que é fermento natural sólido? Bom, na Itália, especialmente, existe o lievito madre, né? A gente tem ali um fermento que parece uma massa de pão, que eles até cortam, né? Faz um corte em cruz e fica parecendo uma flor, assim, né? Com 4 abas, assim. E é um fermento sólido que você pega na mão, né? Você guarda ele num pote, mas ele é duro, sólido, parece uma massa. Né? Não é uma massa que desgruda da mão, não é uma massa mole como os que a gente faz aqui. Esse fermento que a gente faz aqui, a gente chama de fermento líquido. Por quê?
Porque ele, quanto mais fermentar, você vai ver que mais líquido ele vai ficando, né? Então, ele ainda é um fermento mais mole. Mesmo a proporção 1, 2, 3, que é uma parte de fermento, 2 de água e 3 de farinha, ele ainda assim é considerado um fermento líquido, tá? O fermento sólido, ele leva uma quantidade bem maior de farinha. Na Itália, eles usam esse fermento para fazer todos os tipos de pães e panetones e tal. Aqui, o pessoal usa mais para panetone. Porém, o panetone, ele também pode ser feito tranquilamente com o fermento líquido. Eu uso um para um para fazer o panetone e ele fica perfeito e maravilhoso, tá? Então, é questão de você saber trabalhar. A diferença entre eles é a textura e a forma como ele vai ser aplicado na massa, tá? Mas todos eles são levain, são fermento natural, tá bom? Então, o fermento natural sólido, a diferença é que ele tem uma quantidade maior de farinha. Então, ele é sólido, ele é parecido com uma massa de pão que desgruda da mão. Como fazer o fermento natural no inverno ou no frio? Bom, aí eu já disse aqui, né? A gente tem que colocar num ambiente quentinho para ele ativar. Ou então, esperar esquentar, né? Então, assim, se você coloca ele dentro do seu forno desligado com a luz ligada, você já tem um ambiente mais quente ali. Ou você ferve água numa chaleira e coloca essa chaleira ali dentro junto, forno desligado, né? Essa chaleira vai esquentar, vai aquecer aquele ambiente ali. Pode ser dentro de um micro-ondas, pode ser dentro de um armário, né? Tudo ali tentando manter esse fermento o mais aquecido possível, nessa faixa de 26 a 29 graus, para que ele tenha uma proliferação ideal das leveduras e bactérias características do levain, do fermento natural. Como saber se o fermento natural ainda está bom? Bom, como vocês vão saber isso? Fazendo a realimentação do fermento. Então, quando você realimenta, se ele dobrar de volume ou triplicar, você tem fermento que quase quadriplica de volume, né? De tão forte que ele tá, de tão ativo que ele está. Eu não gosto muito desse termo forte para fermento. Então, como saber se o fermento está bom? Se o seu fermento dobra de volume, no mínimo, ele está bom, tá? Agora, se você alimenta e não acontece nada, aí não tem mais nada ali, né? Então, mas no geral, se você usa o seu fermento periodicamente, a cada semana, né, ou um pouquinho mais talvez, você vai ter sempre um fermento ativo, tá? Quanto mais você usar, mais você vai alimentar ali para usar e mais ativo ele vai ficar, tá bom? Ele se acostuma com aquele ciclo de alimentação. Então, esse ciclo do fermento, ele faz com que as leveduras e bactérias entrem ali num nível alto de atividade. Então, quanto mais você usa, mais você alimenta, mais ele se prolifera e mais ativo ele fica, tá? E menos ácido ele vai ficar também, porque ele vai ter essa característica mais lática, essa característica de menos acidez mesmo, tá? O fermento natural estraga? Olha, o fermento natural estraga, lógico, né? Se ele não estiver armazenado em condições adequadas, ele pode estragar. Então, vamos supor, um fermento que ficou esquecido ali em temperatura ambiente por semanas. Pode mofar, gente. Tranquilamente pode mofar. Você tem ali um aglomerado de leveduras e bactérias, né? Uma simbiose. Quando aquilo começa a acabar o alimento, elas estão ali ativas e se alimentando dos carboidratos, dos açúcares. Quando começa a acabar esse alimento, as leveduras e bactérias não tem mais fonte de sobrevivência. Então elas começam a morrer. Então funciona assim, gente, a fermentação saudável, ela não permite que se desenvolvam ali bactérias ruins, entendeu? Que vão fazer mal ao nosso organismo. Porém, quando você não alimenta mais e você tá ali num ambiente descontrolado, as bactérias e leveduras começam a morrer e você começa a ter espaço ali naquele ambiente
para proliferação de outros micro-organismos que estão no ar e que vão contaminar o seu fermento, tá? Então, o fermento saudável não forma casca. Casca significa que o fermento está aberto, tá? O fermento saudável não forma mofo. Mofo tem que descartar tudo, gente, tá? O fermento saudável, ele cresce, ele dobra de volume, ele borbulha. Posso misturar o fermento natural com o fermento biológico? Sim, você pode fazer o que se chama de fermentação mista. Mas isso é uma coisa, gente, que a gente faz numa proporção ideal, bem pouquinho fermento biológico, combinado com uma quantidade X de fermento natural. Exige técnica para que a gente tenha controle dessa fermentação. E eu me pergunto por quê? Sempre que você vai tomar uma atitude com relação ao pão e ao fermento, se pergunte por que você está fazendo aquilo. Se você está colocando o fermento biológico para acelerar a fermentação, por que você está fazendo isso? Só para dizer que ele foi feito com fermento natural? Dá para fazer pão de fermentação mista com longa fermentação? Dá. Isso é um recurso, gente, que a gente pode usar especialmente em dias muito frios ou em regiões muito frias, tá? Mas sabendo que você não vai ter ali apenas as características do fermento natural. Você vai ter ali uma fermentação diferenciada. O que fazer com sobra de fermento natural? Gente, tem uma live aqui só sobre sobras de fermento natural, que eu dei até uma receitinha de panquequinha. Procura no meu IGTV que vocês vão ver lá o que fazer com descarte de fermento natural, tá? E como você armazena esse descarte? Toda vez que você for fazer um descarte, o ideal é não fazer, mas quando você for fazer, você guarda o fermento de descarte, a parte que você iria jogar fora, vai guardando num potinho na geladeira. E aí você vai armazenando o descarte ali. Quando você for fazer alguma receita com descarte, você usa aquele. Você não precisa produzir um fermento para isso, tá bom? É para isso que são as receitas de descarte, para aproveitar esse descarte. Qual o melhor fermento natural? Eu acho que aqui você quis perguntar sobre sólido, líquido. Não tem melhor nem pior, gente. Vai daquele que você sabe trabalhar e que se adequa melhor àquilo que você vai fazer. Onde comprar fermento natural? Gente, fermento natural, em geral, não se compra, né? O fermento natural você produz, ou tem muitas micropadarias que dão iscas de levain, iscas de fermento natural. Padarias artesanais. Então, você pode pedir nesses lugares, ou você pode fazer o seu, que nem a gente tem aqui uma série de 7 vídeos do IGTV, onde eu ensino passo a passo para fazer o seu fermento natural em 7 dias. Quando o fermento natural está pronto? Então, quando ele está pronto, gente, quando você começa o processo de ativação, ele vai evoluindo ao longo dos dias. Ele vai estar pronto para fazer o pão ideal, desculpa, para fazer o pão, quando ele estiver dobrando de volume em todas as alimentações, há pelo menos uns 2 dias. E ele tem que estar dobrando de volume num período de 4 a 8 horas no máximo, se estivermos no inverno, tá? Idealmente entre 4 e 6 horas. Aí ele vai estar pronto, mas não é uma vez. Não é que ele vai dobrar de volume uma vez e vai estar pronto, não. Há uns 2 dias, pelo menos, dobrando em todas as alimentações. Então, você alimenta, dali 6 horas ele dobrou de volume, você alimenta de novo, dobrou de volume, você alimenta de novo. E ele tem que estar sempre dobrando de volume nesse período, há uns 2 dias. Aí você vai ter uma cultura ali, uma colônia estável de micro-organismos, tá? Que não vai te trazer surpresas desagradáveis no pão. Ele vai, quando ele começa a dobrar constantemente de volume, ele já vai estar apto a subir o seu pão, já vai ter força suficiente para fermentar o seu pão. Então, pessoal, muito obrigada por estarem comigo mais esse dia. Um beijo enorme e muito obrigada. Tchau, tchau!